E aí, turma? Nesse vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre as fontes do processo penal. Antes disso, um pequeno esclarecimento, né? Pessoal, esse tema é um tema um tanto quanto mais lateral, se considerado outras temáticas que nós vamos abordar no direito processual penal. Quando eu falo mais lateral, eu falo inclusive para fins de prova, né? OAB, concursos públicos, enfim, não é um tema, digamos assim, com altíssima incidência, como outros que nós veremos, né? A exemplo do inquérito policial e da ação penal, né? Ou mesmo dos princípios que nós já estudamos. Mas enfim, é uma temática que vale a pena você entender, até para fins de formação do seu entendimento e da compreensão do direito processual penal, ok? Bom, todas as vezes que se propõe estudar as fontes do direito, né, fontes de algum ramo específico do direito, o que se quer, na verdade, saber é verificar a origem das regras jurídicas concernentes a esse ramo do direito. O que se quer fazer é perquirir de fato de onde vem, qual é a gênese das regras jurídicas de determinado ramo da nossa ciência jurídica. E aqui, com o direito processual penal, não será diferente. Nós vamos verificar de onde vem, né? Qual é a origem das regras processuais penais e quais documentos formais podem, então, materializar essas regras do direito processual penal. Vamos começar falando, então, inicialmente, das fontes materiais do processo penal. Quando se fala em fonte material, pessoal, para ficar mais fácil de entender, são aquelas fontes de produção. Quem é que produz, né? Quem é que dá vazão às regras de direito processual penal? E nessa medida, eu preciso lembrar com você aqui do artigo 22, inciso 1º do texto constitucional. Gente, eu sei que é aula de processo penal, mas é inevitável, né, não nos valermos aqui da previsão da Constituição da República. O artigo 22, inciso 1º, diz claramente que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Inclusive, é claro, sobre o nosso processo penal. Então, as regras processuais, meus caros amigos, elas são de competência da União, tá bem? Esse mesmo artigo 22, mas agora no seu parágrafo único, diz ser possível à União delegar para os Estados-membros e para o Distrito Federal, por meio de lei complementar, autorização para legislar sobre processo penal. Mas é autorização para legislar em lei complementar, evidentemente, né, sobre questões específicas, né, e pontuais de direito processual penal. Então, pessoal, excepcionalmente, né, a União é quem vai de fato legislar sobre esse assunto, sobre processo penal. Mas o parágrafo único do artigo 22 do texto da Constituição diz que é possível sim, lei complementar federal, delegar para os Estados-membros e também para o DF, o Distrito Federal, autorização para que esses estados e o DF venham legislar sobre questões específicas de processo penal. Isso se revela possível, ok? Maravilha. Não bastasse, nós não podemos esquecer de uma outra previsão também que está na Constituição, que é o artigo 24 do texto constitucional. Gente, o artigo 24, inciso 11 do texto constitucional, ele vem dispondo que é de competência concorrente legislar sobre procedimentos em matéria processual. Muita atenção, viu, turma? Veja bem, legislar sobre processo é competência da União. O artigo 22.1 é muito claro nesse sentido. O que o 24, inciso 11, vem dizendo é o seguinte, que cabe concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal tratar sobre procedimentos em matéria processual. Então, determinadas questões mais específicas de ordem procedimental, ou seja, quanto ao modo, ao tempo, né, em que os atos processuais são praticados, questões específicas, os Estados-membros e o DF poderão tratar, poderão legislar. Meus amigos, vamos retomar aqui, né, relembrando alguns aspectos das aulas de direito constitucional. Muita atenção, né, ao instituto do artigo 24, que é a competência concorrente. Veja só, esse dispositivo, o artigo 24, ele traz uma série de assuntos que concorrentemente a União, o DF e os Estados-membros poderão tratar. Veja que os municípios, a priori, ficam de fora dessa competência concorrente. Mas veja só como é que funciona. No âmbito da competência concorrente do artigo 24, compete à União tratar das regras gerais,
Quem vai legislar sobre os assuntos desse artigo, inclusive sobre procedimento em matéria processual, é a União. O que os estados e o DF podem fazer é simplesmente suplementar a legislação federal naquilo em que ela for omissa. Então veja só, naquilo que a União for omissa, naquilo que não for contrário às regras da União, os estados poderão complementar a legislação geral já criada, já elaborada pela União Federal. E aí, veja bem, conjugando, né, o artigo 22, inciso 1º, com este artigo 24, inciso 11 da Constituição, qual a conclusão que nós podemos extrair? Pessoal, quem atua preponderantemente, né, como fonte produtora do processo penal do Brasil é a União. Estados membros e Distrito Federal vão atuar de forma subsidiária, de forma secundária, eventualmente tratando de questões específicas, né, sobre processo penal mesmo, se a União autorizar por lei complementar, né, artigo 22, parágrafo único, ou então os estados e o DF poderão, na competência concorrente, quando tratarem de procedimentos em matéria processual, poderão complementar apenas as regras gerais estabelecidas pela União. É assim que funciona, tá bem? No que tange às fontes formais, eu quero dizer o seguinte: nós temos fontes aqui formais imediatas, fontes formais diretas, que nada mais são, meus amigos e amigas, do que a própria lei, né? Quais são as fontes diretas e imediatas do processo penal, Gabriel? Gente, emenda constitucional, por exemplo, lei complementar, lei ordinária, né? Lei em sentido estrito, né? É a fonte formal imediata, direta do direito processual penal. Nesse aspecto, eu quero fazer um parêntese com você aqui, para lembrá-los o seguinte: gente, medida provisória não pode tratar de processo penal. Existe uma proibição expressa lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B de bola, né? Esse dispositivo 62, parágrafo 1º, 1, a linha B, proíbe expressamente que medida provisória venha tratar de direito processual penal. É aquele inciso que vem falando assim, ó, medida provisória não pode tratar de direito penal, de processo penal e de processo civil. Lembra? Então, MP e processo penal são institutos estranhos, né? Eles não se dão muito bem, tá joia? Mas enfim, além das fontes imediatas e diretas, que é a própria lei em sentido estrito, nós temos as chamadas fontes formais indiretas ou mediatas. Aqui vão entrar os costumes e os princípios gerais do direito, tá? Como, por exemplo, o princípio de que ninguém pode se valer da própria torpeza, não é mesmo? Imagina só a situação de que existe um vício no processo penal, a defesa sabe da existência desse vício e resolve, na verdade, não invocá-lo agora. Espera passar todo o processo e lá no final, né, do processo penal, lá no recurso extraordinário, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, a defesa saca esse vício do bolso e alega eventual nulidade. Bom, ela não pode se valer da própria torpeza, não é mesmo? Ninguém pode violar a boa-fé mesmo no direito processual penal. Tá joia? E eu quero fazer aqui uma observação final com vocês que eu julgo ser muito importante. Gente, doutrina e jurisprudência, pelo menos em regra, né? Doutrina e jurisprudência, na verdade, são fontes de interpretação. Elas vêm orientar a interpretação das regras do direito processual penal. E veja que eu não vou entrar agora aqui no sistema de precedentes, não vou falar de suma vinculante nesse momento, ok? Vou ser bem direto com você, porque o tempo nos exige. Bom, e a última e importante também observação: analogia não é fonte do direito processual penal. Analogia, gente, é técnica de integração de lacuna normativa. Você pode se valer da analogia quando houver, por exemplo, uma omissão normativa, uma omissão do legislador. E aí existe uma lacuna no sistema jurídico. Bom, a analogia é utilizada para poder preencher essa lacuna, para auto-integrar, né, esse sistema jurídico. Então, olha só, quando se vale de analogia, nós vamos buscar uma resposta dentro do próprio ordenamento jurídico para poder suprir aquele vácuo normativo, aquela lacuna normativa, usando de dispositivo de uma outra legislação, por exemplo, para aplicar e suprir a ausência, a falta de lei para determinado caso concreto. Tá joia? Gente, sobre fontes do processo penal, era isso que nós tínhamos para falar com vocês, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo short vídeo. Forte abraço, até lá!